6, versículos de 3 a 10. Assim diz a palavra do Senhor: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o conhecimento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar para dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Meus queridos, hoje nós encerramos a série, que nós temos falado aqui a respeito dos reinos deste mundo e o reino do Senhor Jesus Cristo, ao qual nós estamos plantados por Ele. E o desejo muitas vezes no nosso coração enganoso é viver nesses reinos do mundo que são passageiros e enganosos. E muitas vezes nós construímos esse reino também para que possamos alcançar algo maior na nossa vida. E nós sabemos que nós já vivemos esse algo maior, que é o reino do Senhor entre nós, instituído pelo próprio Cristo. E temos aprendido nessas reflexões, que foram 8 ao todo, a respeito das dádivas e os recursos que o Senhor tem nos dado, as dádivas e os recursos que o Senhor nos confiou, para que possamos então ser bênção e possamos glorificar e honrar o nome de Cristo com aquilo que Ele nos deu. Então, é algo que nós precisamos estar atentos em todo o tempo, os nossos dons e talentos, a nossa profissão, o nosso lar, tudo foi dado pelo Senhor. E nós devemos retribuir ao Senhor tudo aquilo que Ele nos deu em gratidão, em louvor, em honra ao Senhor, dando a Ele tudo o que Ele nos deu, para a glória do Seu nome. E eu quero terminar hoje essa reflexão a respeito desse tema, a respeito de algo em que nós vivemos e precisamos tomar muito cuidado, que é em relação ao dinheiro. Nós temos falado muito aqui sobre isso, e é algo que nós devemos ter o cuidado daquilo que o Senhor tem nos dado. O dinheiro é algo perigoso, e nós vivemos numa sociedade onde as pessoas elas estão o tempo todo indo atrás do dinheiro. E por muitas vezes nós cristãos nos preocupamos com o dinheiro na nossa vida. E nós devemos tomar cuidado quanto a isso. Devemos ter o desejo no nosso coração de viver para a glória de Deus com contentamento. Nós cantamos aqui e falamos sobre isso. Então que diante de tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, nós vivemos numa sociedade onde existem pobres e ricos. Nós convivemos o tempo todo nessa sociedade. Existem mais pobres do que ricos. E algo que nós devemos ter em mente é que o que vai fazer com que
pobres e ricos se relacionam bem é o Evangelho. É a única fonte que vai nos ajudar a viver e conviver bem nessa relação. O mundo tem muita dificuldade com isso, a sociedade tem muita dificuldade com isso, de fazer essa separação e ver cada um, né, naquilo que eles têm. E é um problema seu daquilo que você tem. E como a maioria das pessoas são mais pobres, a relação ela fica bem complicada e complexa em relação a isso. Mas o Evangelho ele é algo que transforma o nosso coração e transforma as pessoas. A forma de como nós olhamos para as pessoas, elas mudam. E eu posso falar dentro de um contexto da nossa comunidade, onde a gente é abençoado por Deus, né? Não existe pobre no nosso meio, né? Nós temos a bênção de Deus de termos o sustento. E eu sempre tenho falado aqui que nós temos muito mais daquilo que nós precisamos para viver, muito mais do que o necessário para nós viver. Deus tem nos abençoado. Nós podemos nos considerar ricos mediante a nossa nação. E se nós formos comparar em relação ao mundo, mais ainda, né? Nós estamos muito bem, muito bem. E nós, como povo de Deus, nós precisamos fazer essa boa relação com as pessoas que têm mais necessidade, né? E o Evangelho faz isso. A forma de como eu olho para as pessoas não é de cima para baixo. A forma como eu olho para as pessoas mais necessitadas, elas devem ter um olhar cirúrgico, um olhar de compaixão. E o Evangelho faz isso. Assim, da mesma forma também como os pobres, né, olham os ricos. Mas o texto que nós lemos aqui, ele tem uma ênfase maior para nós nesse sentido, onde nós somos abençoados por Deus. Pastor, você está me chamando de rico? Eu não estou falando isso aqui nesse sentido, no rico de muitas posses, né? Pode até ser, não tem problema isso, mas eu estou falando o que Deus tem te dado e como você tem usufruído disso para a glória do Senhor. O que você tem feito para a glória do Senhor, com aquilo que Deus tem te dado. E é algo que nós devemos estar atentos, porque o Senhor nos chama a atenção. E o texto fala sobre isso, né? Aqui, a separação desse texto, dos versículos de 3 a 10, fala a respeito daquilo que nós precisamos entender como povo de Deus, em relação aos líderes também, né? Paulo fala a Timóteo aqui o cuidado em que os líderes devem ter em relação à parte financeira. Ele fala justamente dos pastores aqui, em que ele diz que nem todo pastor é pastor, porque tem muitos que se dizem pastor, que se vestem de pastor, mas eles são tosqueadores de ovelhas. Os versículos de 3 a 5 falam sobre isso. E algo que nós podemos perceber aqui, dos versículos de 6 a 10, que nem todo lucro realmente compensa, e que nós devemos ter cuidado, pois o risco pode ser fatal em relação àquilo que nós vivemos. A facilidade que nós muitas vezes queremos encontrar para ter mais dinheiro. Isso aqui é o que Paulo está orientando a Timóteo a ter cuidado. E o texto, então, se inicia aí no versículo 3 até o 5, dizendo: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Hoje nós precisamos tomar muito cuidado com aqueles que se dizem pregadores do Evangelho, né? Se nós abrirmos o YouTube, aí a gente vai ver uma porção deles, né? E a gente tem que tomar muito cuidado como povo de Deus, quem nós temos ouvido, né? Que tipo de pessoa nós temos ouvido, porque muitas vezes podem ser falsos profetas, enganadores, que têm ludibriado as pessoas a viverem uma vida de prosperidade no sentido financeiro. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós podemos perceber em vários homens que têm pregado o Evangelho a disseminação daquilo que não é o verdadeiro Evangelho. É um falso Evangelho. E as pessoas têm andado por esse caminho, têm seguido esses homens. E Paulo aqui, ele diz
a Timóteo o cuidado para esses tipos de líderes, para esses pastores que se dizem pastores. Eles devem ter caráter. A forma que Paulo usa aqui, em que eles devem ter um ensino segundo a piedade, é segundo o caráter, de uma forma para melhor compreensão. Hoje nós temos percebido que existem muitos homens que têm carisma, mas não têm caráter. E isso é muito perigoso. As pessoas têm ido pelo carisma desses homens, e não pelo caráter deles. E nós devemos ver como que é o caráter desses homens, como que ele é um cristão na sua vida diária, porque o carisma, ele engana as pessoas, e há muitos homens carismáticos, mas sem caráter. Esse é o cuidado que nós devemos ter, e é isso que Paulo está falando a Timóteo aqui, cuidado que caráter é bem diferente de carisma, bem diferente. E ainda o texto continua dizendo a respeito desses homens, que eles são soberbos, que eles são orgulhosos. Cuidado com esses homens, que se acham melhor que os outros, que olham de cima para baixo. E Jesus nos ensinou a respeito do que nós devemos ser e como nós devemos agir. Jesus foi o exemplo de humildade, de serviço. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Nós temos que ter no nosso coração o desejo sempre de servir, seja a posição que você esteja. Aqui o fato é mais para liderança, mas o Senhor nos chamou para também liderar pessoas. De certa forma, você tem um tipo de liderança, talvez no seu trabalho, seja ele menor ou não, você tome conta de pessoas. Na sua casa, você sendo marido, você sendo esposa. E o cuidado que nós devemos ter é justamente isso, de tomar cuidado com a soberba, com o orgulho no nosso coração, mas que nós possamos sempre ter o desejo de servir aqueles que estão ao nosso redor, de servir aqueles que o Senhor colocou no nosso caminho, nosso próximo. E ele ainda continua dizendo a respeito dessas pessoas e desses líderes, que eles entram em controvérsias, eles o tempo todo causando contendas, provocações. Eles querem ganhar um minuto de fama, trazendo algo sempre novo. Já parou para pensar? Às vezes, quando nós expomos as Escrituras, não, mas não tem nada de novo, é tudo velho, mas a palavra do Senhor, ela é viva. E às vezes as pessoas querem novidade o tempo todo, para agradar elas, para massagear o ego delas. E existem pessoas que fazem dessa forma, mas de palavra e de verdade mesmo do Senhor, nada tem. Vazia, que nem lata vazia, descendo a montanha, né? Descendo o monte, só faz barulho, mas não tem conteúdo, porque a palavra de Deus, ela tem que trazer conteúdo, algo, como nós dizemos, substância para a nossa alma, para alimentar a nossa alma. A palavra de Deus faz isso, ela alimenta a nossa alma, ela confronta a nossa vida, para que nós venhamos a viver segundo a vontade do Senhor, dizendo não ao pecado, fugindo do pecado, vencendo as tentações. É a palavra que nos fortalece. Fora disso, meus irmãos, é tudo vazio, é tudo vaidade, e nós temos que tomar cuidado com isso, cuidado com esses tipos de homens que pregam um evangelho falso, que usam da sua oratória, do seu carisma, para trazer confusão, para trazer conflito, controvérsias, para chocar as pessoas. E Paulo fala a respeito disso. E ele fala também a respeito da riqueza, aqueles que pensam que a piedade é fonte de lucro, usam do seu carisma para ter lucro, para se beneficiarem financeiramente. Nós vivemos num tempo assim, muito, né? Onde igrejas, pastores, liderando essas igrejas, pensam apenas nessas situações, porque eles querem se beneficiar, eles querem se tornar ricos à custa das ovelhas, e eles pregam esse falso evangelho. É isso que Paulo está falando aqui, é isso que Paulo está dizendo a Timóteo: cuidado, que nem todo pastor é pastor, mas eles são tosqueadores, vestidos de pastor. Eles querem um pelo, eles querem a gordura da ovelha, e nós devemos estar atentos quanto a isso. Nós que somos o povo de Deus, estamos aprendendo pela palavra do Senhor, nós devemos confrontar os falsos profetas, as pessoas que estão andando por esse caminho,
alertá-las do perigo que elas correm de viver ouvindo esses homens, que não são homens segundo o coração de Deus, mas seguem o seu próprio coração. E é isso que Paulo está falando aqui a Timóteo. Os versículos 11 e 12, Paulo fala: tu, porém, homem de Deus, ele fala isso a Timóteo, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Paulo está alertando Timóteo: foge disso, foge desses homens, foge desses homens, porque você é um homem de Deus, não se enverede por esses caminhos, né? Seja constante na fé e no amor, na mansidão, viva segundo a vontade de Deus, na sua justiça, vivendo uma vida de piedade, de caráter, de integridade diante do Senhor. É desses homens que nós precisamos de homens assim, nós precisamos de líderes assim, nós precisamos de mulheres assim, de jovens, de adolescentes dessa forma. Por isso, viva não conforme esse tipo de homem aqui que tem vivido na nossa sociedade e nas igrejas por aí, mas vive de forma que agrade ao Senhor, combata com fé todas as coisas que vão contra a fé, contra o verdadeiro evangelho. Seja testemunha de Jesus, embaixador de Cristo, aonde Deus te colocou. Paulo então alerta Timóteo a isso. Os versículos 6 a 8, continua o texto dizendo: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que vos vestir, estejamos contentes. O que Paulo está dizendo aqui é uma união entre caráter mais contentamento. Caráter mais contentamento. Ele fala aqui que, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. É o que ele disse. Se você é um homem de caráter, uma mulher de caráter, você tem que ter contentamento. Então, essas duas coisas juntas, caráter e contentamento, é igual a lucro, que Paulo está falando a Timóteo. Não é a questão financeira aqui, mas a questão de caráter. Nós precisamos entender o que Deus tem feito conosco. Davi, quando quis subir a soberba no seu coração, Deus fala para ele: Davi, da onde que eu te tirei? Eu tirei lá do meio daquelas ovelhas, da manada. Ela lembra disso? Da onde você era e onde você está hoje? Foi eu que te coloquei aí. Eu te tirei de lá e te coloquei aqui. Nós precisamos lembrar da nossa história, de como nós éramos, de onde Deus nos tirou, o que Deus fez ao longo da nossa história e por que nós estamos aqui, sendo abençoados por Deus. É bênção de Deus. Talvez você olhe para a história e fale assim: eu não era para ser um zero à esquerda, um Zé Mané. Mas o que Deus fez de você? Deus te honrou, te abençoou. Deus tem te dado tantas coisas, e diante disso, que você possa ter a sua vida diante do Senhor, dizendo assim: Senhor, molda o meu caráter a cada dia, segundo o teu caráter, forge o meu caráter como o de Cristo. Esse deve ser o nosso desejo, com mais contentamento. E aí Paulo está dizendo: isso é lucro na sua vida. Se você quer ter o lucro espiritual, é justamente isso, ter caráter e contentamento. Caráter e contentamento. E o que Paulo diz, isso vai ser lucro para você. Isso vai ser lucro para a sua vida. E aí, meus irmãos, o versículo 9 diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Olha só o que é contrário a caráter e contentamento. Paulo fala, o que é contrário a caráter e contentamento? Você vai ter o que diante da sua vida? Tentação. Tentação para te derrubar. Tentação para te enganar. Armadilhas para que você caia. Desejos para que você tenha-os, e assim, a partir do momento que você tenha desejo, eles irão ser incontrolados, porque a partir do momento que você cai num desejo seu, você se apropria de um desejo, ele passa a te controlar. E esse é o cuidado que nós devemos ter. Nosso desejo é buscar o Senhor. Nosso desejo maior na nossa vida é buscar o Senhor, é viver na sua presença.
para que então nós venhamos então a fugir da tentação, das armadilhas que é colocada na nossa vida. E uma dessas armadilhas que Paulo fala a Timóteo, aqueles que querem ficar ricos, o que acontece com eles? Eles caem. Que o nosso desejo passe longe disso, de querer ficar rico. Se Deus quiser que você fique rico, Ele vai te abençoar. Não precisa se preocupar com isso. Mas que esse não seja o seu desejo. Que essa não seja a sua finalidade. Eu quero ficar rico. Porque muitas pessoas que querem, nós vivemos num país assim, né? Onde as pessoas querem ficar rico do dia para a noite. Do dia para a noite elas querem ficar ricas. E querem a maneira mais fácil para fazer isso. E muitas vezes essas pessoas caem em tentação. Cristãos caem em tentação de terem lucros rápidos, de querer o dinheiro de volta rápido. Meus irmãos, nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para honrar o Senhor com o trabalho que Ele nos deu, né? Cuidando da obra do Senhor, da família que Ele nos deu. E muitas vezes nós mudamos o nosso olhar, nós caímos em tentações por outras coisas, principalmente pela área financeira. Mas existem outras coisas também que nos seduzem e que controlam a nossa vida, porque muitas vezes nós queremos realizar os nossos prazeres e desejos, e nós caímos em tentação, caímos nessa armadilha, e com isso nós nos desviamos da palavra do Senhor e sofremos e ruímos por conta disso. E nós devemos então tomar cuidado, sabe, quanto a essa questão financeira, porque o que acontece aqui? O que o texto diz? Esses homens que buscaram isso, o que aconteceu com eles? No final do versículo 9: ruína e perdição. Ruína e perdição. Esses homens mergulharam em ruína e perdição. Que o nosso foco seja Jesus, né? Possamos buscar as bênçãos eternas, celestiais, não as coisas aqui da terra, né? Deus tem nos dado, Deus tem nos abençoado, mas não corra atrás disso. Corra atrás de Jesus, em viver com Jesus, em amar Jesus, e Ele vai cuidar de nós como Ele tem cuidado. E é interessante, meus irmãos, no versículo 10, em que ele diz então que porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. O texto é claro aqui em dizer que o dinheiro não é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. É interessante que aqui na língua grega não há um artigo, não existe o artigo definido aqui, raiz, né? Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, né? Porque o texto no original significa porque não tem esse artigo definido, que significa que pode ser uma das raízes, não é a raiz, ela é uma das raízes. Então isso nos leva ao conceito de que nós devemos tomar cuidado com as outras raízes que nos levam para perdição, que nos levam para a ruína e para a perdição. E que possamos então diante do Senhor ter esse cuidado, ter esse desejo e essa vontade de buscar ao Senhor. A riqueza, o dinheiro, ele é algo necessário para nós vivermos, mas que nós não venhamos ter amor por ele, não venhamos amar o dinheiro, mas que possamos, diante de tudo aquilo que Deus tem nos dado, recursos, nós possamos glorificar o nome do Senhor, sermos bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor. E os versículos 17 e 19 diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. É interessante aqui, meus irmãos, em que Paulo ele exorta a quem? Aos ricos do presente século. Deixar bem claro que Paulo está falando a Timóteo. Timóteo estava pastoreando a igreja em Éfeso.
Então ele está falando para irmãos. Então existia rico dentro da igreja. É isso que ele está falando. Então fala para os irmãos aí que são ricos, que aos ricos do presente século, que eles não sejam orgulhosos. Presente século, porque amanhã eles podem não ser mais ricos. É isso que Paulo está dizendo. Cuidado com isso. Abra os olhos dele, porque pode acontecer alguma coisa que eles podem perder a riqueza. Então abra os olhos dele, exorte, ordene ele para que eles tomem cuidado com isso. Tome cuidado com isso, porque a riqueza ela é passageira. Você pode construir uma fortuna e você sabe que você vai deixar toda ela aqui. Você nem sabe o que vai fazer com ela, né? Nem sabe o que os herdeiros vão fazer com ela. Fechou o olho, meu irmão, vai deixar tudo aí. Você vai para a glória, né? Então é algo que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Olha, nosso presente século ele é passageiro, ele pode terminar daqui a pouco, amanhã. Porque se nós fecharmos os olhos, nós vamos estar na glória. Quer riqueza maior do que essa? É isso que Paulo está falando aqui. Então, cuidado. Sejam humildes. Confiem em Deus. Pratiquem o bem. É isso que ele está dizendo. Façam o quê? Boas obras. Façam boas obras. Sejam o quê? Generosos. Prontos a repartir. É isso que ele está falando aqui. A melhor coisa para nós não nos apegarmos ao dinheiro é sermos generosos. Richard Foster fala sobre isso, né? Na espiritualidade saudável, quanto mais generoso você é, menos escravo do dinheiro você fica. A generosidade ela tem que estar no nosso coração, na nossa vida prática, sabendo que Deus vai nos dar, Deus vai nos abençoar para abençoar, não para reter. Se lembra lá da parábola dos talentos? Em que Jesus conta aquela parábola que ele distribuiu, o Senhor distribuiu a parábola para 3 servos dele. 2 lá fizeram bem uso delas. O que teve uma, guardou, e a hora que ele veio, o servo veio cobrar, o Senhor veio cobrar o que eles fizeram com os talentos. Uns já, eu fiz isso, fiz aquilo, Deus foi lá, deu em dobro. E aquele que não pegou e guardou, o Senhor tirou dele e deu para os outros. O que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem nos dado? Meus queridos, nós devemos tomar muito cuidado com isso, muito cuidado, com a avareza no coração, com a avareza no nosso coração. Existe muita gente avarenta, muito crente avarento, né, apegado a isso, né? Existe pobre avarento também, né? Não sei se você já conheceu, né? Eu conheço alguns pobres que são avarentos, né? Então a avareza ela toma conta do coração do pobre e do rico. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E Paulo, então, alerta aqui a Timóteo a falar e a viver essas coisas. Ele termina, então, no versículo 19, dizendo: dessa forma, então, eles devem acumular para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. O que Paulo está falando? Da eternidade. Tem que acumular tesouros aonde? No céu, na glória. A melhor poupança que tem é essa, não é? Da glória. Você tem feito uso do seu dinheiro só nessa terra ou para a glória? Sendo generoso, praticando bem, sendo rico em boas obras, pronto a repartir, porque com isso nós estamos acumulando tesouros no céu. É isso que Paulo está dizendo aqui, e é isso que nós devemos viver a cada dia. Não na estabilidade desse mundo, porque tudo passa. Tudo é passageiro, mas nós estamos construindo algo muito maior, e esse algo é na glória, não importa como que está a sua conta bancária, pode estar até no vermelho, mas sabe que você viva pela fé, você vive pela fé, você vive para a glória de Deus. Olhe para Ele o tempo todo, viva para Ele, viva o reino dEle e pratique aquilo que Ele tem falado para você praticar. Eu queria terminar dizendo que nós devemos ter a nossa confiança em Deus e no seu reino. A nossa confiança, ela deve ser em Deus e ela deve ser no seu reino. Nós sabemos que o reino de Deus veio por meio de Jesus, que morreu naquela cruz pelos nossos pecados, e que possamos confiar nele e viver para ele. E viver no reino dele, para a glória dele, não no reino deste mundo, que é passageiro.
Não existe nenhum reino poderoso que sobreviveu. Todos os reinos poderosos, eles vieram e foram. Mas o reino de Deus, ele permanece. E ele está entre nós, que possamos viver esse reino, confiando na sua palavra. Que venhamos praticar o contentamento e a gratidão. Pratique na sua vida diária o contentamento e a gratidão. Isso é necessário, isso é importante. Seja contente com tudo aquilo que Deus deu. Muitas vezes a gente fica triste, né, por algumas coisas que a gente não tem, né? Eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. Seja contente com aquilo que Deus tem te dado. Seja grato com aquilo que Ele tem te dado, né? É uma pergunta que às vezes sempre me fala, né? Quanto de dinheiro você precisa? É a pergunta que a gente sempre fala, é difícil de responder. Quanto de dinheiro eu preciso? É aquele negócio, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, essa é a nossa, só mais um pouco, só mais um pouco. Isso nos seduz. Que possamos ter na nossa vida a prática do contentamento e da gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado, pelas portas que Ele tem aberto, para que nós possamos então adentrar elas e ser abençoados pelo Senhor e também abençoar. E por último, assuma a responsabilidade de abençoar. Nós devemos assumir essa responsabilidade de abençoar os outros, de abençoar aqueles que estão ao nosso redor, as pessoas que amamos, as pessoas que nem conhecemos, mas estão ao nosso redor, que possamos ter essa prática. Porque você pode falar assim, olha, não, deixa eu ter um pouco mais de dinheiro para poder ajudar. Já viu aquela? A hora que eu estiver ganhando um pouquinho mais, a hora que eu tiver uma promoção, eu vou ajudar em missões, vou ajudar na igreja, vou aumentar minha oferta. Meu irmão, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Jesus, ele disse que quem é fiel no pouco, onde que ele vai colocar? Sobre o muito ele colocará. Porque Jesus conhece o nosso coração. Quando nós damos desculpas e falamos, não, amanhã eu vou fazer, não, é hoje, é hoje. Seja fiel no pouco, seja fiel naquilo que Deus tem te dado, e sobre o muito Ele vai te colocar, né? Promessa dele, né? A prosperidade, meus irmãos, é um termo corrompido na igreja pela questão da teologia da prosperidade, né? Em que as pessoas acham que é só, Deus quer apenas... a prosperidade, ela vai até um meio do caminho certo, depois ela descamba, porque as pessoas querem prosperidade para elas mesmas, para o benefício delas, né? Deus quer nos abençoar financeiramente, sim, mas para que a gente abençoe outras pessoas, para que a gente seja generoso, não para nós. E a prosperidade é um termo usado em todas as áreas da nossa vida, não é apenas financeiro. Quando a gente ouve a questão dessa palavra, Deus quer nos tornar próspero em todas as áreas da nossa vida, no caráter, na dignidade, na honra, como pai, como marido, né, como filho, como servo. O Senhor quer nos prosperar em todas as áreas, porque o prosperar é ser como Jesus. Quem não quer ser como Jesus aqui? Ele é o nosso modelo, e quando nós vamos nos parecendo com Jesus, e essa é a intenção de Deus Pai para conosco, Ele quer nos fazer parecido com Jesus, nós estamos o quê? Prosperando. Nós estamos prosperando. É isso que é o termo prosperidade na Bíblia, e Deus quer nos prosperar, nesse sentido. Mas que possamos ter a fidelidade no Senhor, naquilo que Ele tem nos dado. Pode ser pouco para você hoje, mas se você for fiel, Ele sobre o mundo te colocará, para a honra e glória do nome dEle. E se Ele não te colocar, louvado seja o nome do Senhor. Se você não se tornar rico, louvado seja o nome do Senhor. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem te dado. Louve ao Senhor. Viva o reino do Senhor, para a glória dEle. Cuidado, para que o seu coração não seja dominado pelo dinheiro, pelos bens desta terra, pelos reinos deste mundo. Esse é o alerta de Paulo a Timóteo. Esse é o alerta de Deus para conosco. Que Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos sustentado. Deus tem dado o pão de cada dia. E que possamos ser fiéis a Ele. E que possamos viver para a honra e glória do nome dEle. No reino
que Ele estabeleceu para nós vivermos, para a sua vontade, para a sua honra, para o seu querer. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?